Olá! Estamos começando mais um episódio do podcast HUEL com você. O tema de hoje é comunicação assertiva e escuta ativa. Eu sou Ana Luísa e para falar sobre o assunto nós trouxemos duas convidadas. A psicóloga Patrícia Lepre, que é mestre em psicologia pela Unesp de Assis e chefe do departamento de psicologia hospitalar aqui do Hospital Universitário da UEL. Também temos Maurênia Nielson, que vai falar um pouco mais da importância da escuta ativa e comunicação não violenta. É pedagoga, especialista em saúde mental e atualmente ocupa o cargo de ouvidora do HU da UEL. Bem-vindas. Obrigada, Ana. Patrícia, então para começar, eu gostaria que você explicasse o que seria a comunicação assertiva e a importância dela no ambiente organizacional e também na vida cotidiana. Bom dia a todos. Bom dia, Ana. Bom dia, Maurênia. Bom dia. A comunicação, hoje nós temos a ideia da comunicação como algo essencial para o ser humano. Sempre foi, na verdade, Mas hoje, mais do que nunca, nós usamos da comunicação em todos os ambientes de uma forma, eu diria até intensiva, Porque em qualquer lugar que você está comunicando ou sendo comunicado. Ainda mais com o advento aí das tecnologias, das redes sociais e tudo mais. Nisso, o que a gente foi observando? Que comunicar não é uma tarefa fácil. As pessoas entendem que a comunicação ela tem a ver, basicamente, com um emissor de uma mensagem e um receptor. Mas a gente sabe que não é tão simples assim. A comunicação é um processo muito complexo, porque envolve várias nuances nesse processo de comunicar, que muitas vezes a gente não tem controle. Então, eu posso ter na minha mente a mensagem que eu vou comunicar, eu posso me expressar de forma clara, mas isso não é garantia que o receptor vai entender e vai apreender essa mensagem. E por N razões. Então, quando a gente fala da comunicação assertiva, a gente fala de uma comunicação que ela vai trabalhar com todos os processos envolvidos nisso. Então, a comunicação assertiva é aquela comunicação efetiva, a que atinge um resultado, tá? E para atingir esse resultado, ela precisa de várias coisas para dar certo, Então, não adianta só eu falar bem. Eu tenho que ter a capacidade de perceber se o meu receptor está propício a receber essa mensagem, E várias coisas podem nos deixar sem essa capacidade. Então, uma preocupação que eu tenho, a minha atenção, de repente, no celular, algum barulho, algum ambiente mais inadequado, tudo isso vai interferir nesse processo de comunicação. Então, a comunicação assertiva é sempre algo que tem que ser pensado de forma a entender, a compreender se o que eu estou comunicando está sendo recebido pela pessoa e como que está sendo recebido, Porque às vezes eu posso falar uma coisa e a pessoa entender outra. A gente sabe que uma parte muito grande dos conflitos organizacionais e dos conflitos pessoais que a gente tem hoje tem muito a ver com as falhas de comunicação. Maurênia, então você poderia explicar para a gente sobre a escuta ativa e comunicação não violenta? Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Patrícia. A escuta, ela, dando continuidade ao que a Patrícia está aqui falando, a escuta é exatamente aquele momento que você se coloca, se dispõe a compreender o outro. A escuta ativa não tem a ver em concordar com o outro, tem a ver em saber ouvir o outro, entender exatamente o que o outro está passando, está te contando, está verbalizando. Nesse momento, você se coloca na escuta como vamos chamar de uma peça muito importante, para que a partir do momento que você sabe ouvir, você sabe escutar a pessoa, você vai conseguir fazer a comunicação assertiva, comunicação não violenta, você vai saber se comunicar da melhor forma possível. Porque aí você passa a compreender o outro a partir do olhar dele, a partir da situação que ele está vivendo naquele momento. É isso.
Então, só para ficar mais claro, a diferença, então, do que seria comunicação assertiva e comunicação não violenta. O conceito, ele tem alguma diferença clara entre eles? A comunicação não violenta, ela depende dessa predisposição eu tenho que tirar todos os meus pré-conceitos, a minha, o que eu, como eu vejo, como eu estou naquele momento, eu preciso estar de prontidão para ouvir o outro e tirar tudo que tem lá dentro em relação àquele assunto. Tá? Então, assim, eu não posso trazer uma concepção minha de vida. Eu tenho que me predispor a ouvir o outro da forma que ele está me dizendo. Tá? Então, aí, assim, a comunicação não violenta, ela só vai acontecer depois dessa situação bem vivenciada. Patrícia, então a escuta ativa também contribui para a comunicação assertiva, né? A gente tem que pensar que, como eu falei, é um processo, né? A comunicação não violenta, a escuta ativa, são elementos desse processo da comunicação assertiva. São processos, né? Que estão envolvidos. Vamos pensar que a comunicação assertiva seria o todo. É o objetivo principal. Né? Para que esse objetivo aconteça, eu preciso ter o quê? Uma pessoa, como a Maurênia colocou, disposta a escutar o outro, né? Abrindo mão aí de preconceitos. Né? A gente é muito acostumado, por exemplo, numa determinada situação, a pessoa começa a falar e a gente interrompe e já complementa. Isso não é uma escuta. Né? Então, eu já estou preconcebendo que eu sei o que o outro está falando ou o que o outro quer comunicar. Então, aí eu já interrompi o processo da comunicação assertiva. Então, a comunicação assertiva seria o todo. Quais são os elementos? A escutativa, comunicação não violenta, né? A capacidade, né, de realmente poder olhar pelos olhos do outro, para tentar entender o que o outro está comunicando. Colocar no lugar do outro, a empatia com o outro. Sim. Porque é mais ou menos aquela situação que você chega e conta assim, nossa, bom dia, hoje eu tô com uma dor de cabeça, e a outra já diz assim, nossa, menina, você sabe, você está com dor de cabeça? Ontem eu estava com dor de cabeça, eu não sei porquê. Assim, eu não dei tempo para que aquela pessoa me dissesse que ela está com dor de cabeça, qual o motivo daquele mal-estar dela, o que aconteceu com ela. Eu comecei a falar. Então, eu deixei de prestar atenção no que ela trouxe e fui falar da minha vida, do meu... E aí, quer dizer, eu parei de escutar. Eu estou ouvindo, não escutando o outro. E é um processo muito difícil, porque tudo que o outro traz para a gente vai nos mobilizar alguma coisa. Então, eu estou escutando a Maurênia, ao mesmo tempo que eu estou escutando o que ela está dizendo, eu estou pensando em cima disso. Né? Então, é um processo que, às vezes, a gente se perde em nós mesmos. Né? Então, é muito complicado a gente, às vezes, conseguir fazer esse espaço, criar esse espaço para que a fala do outro possa surgir. Então, acho que só complementando o que a Maurênia falou em relação à empatia, é só para a gente não confundir, porque as pessoas confundem empatia com aquele conceito de fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. Então, às vezes a colega vai falar da dor de cabeça e eu vou pensar, então toma um remédio, porque é algo que eu gostaria que fizessem por mim. Mas isso não é empatia. Né? Porque a empatia, ela parte do pressuposto de eu abrir mão do lugar onde eu estou para escutar o outro. Se eu estou considerando que o que eu gostaria que fizessem por mim é o certo, eu já perdi o outro de vista. Eu estou me colocando de novo no centro. De novo no centro. Então, empatia não tem a ver com fazer, né, Maurênia? O que a gente acha que é melhor para o outro. Isso não. Isso é ainda se colocar no centro. Né? E você perde o outro de vista. Exatamente. E quando vocês comentaram de tentar fazer escutativas, né, deixando preconceitos, ideias já concebidas anteriormente. Mas, por exemplo, no ambiente de trabalho, que às vezes há um conflito, diferentes ideias que vai daí ser alguma coisa que vai desdobrar em alguma atitude no trabalho. Quando tem essas diferenças, quais são as dicas de vocês para que haja de repente, uma solução, um consenso, praticando essas escutas, a comunicação? Às vezes, o que acontece, Ana Luísa, é que se eu e a Patrícia estivéssemos aqui no momento de
conflito, talvez nós não conseguíssemos nos escutar. Nem eu a ela, nem ela a mim. Talvez necessário seria uma terceira pessoa que viesse fazer essa escuta dos pares. Né? O que está acontecendo aqui com a Maurênia, o que está acontecendo aqui com a Patrícia. E a partir disso, né, a partir dessa escuta, aí sim eu vou deixar com que as pessoas falem. Daí, nesse formato, como a Patrícia bem falou, da empatia, me colocando no lugar do outro. Tá? Talvez aquele momento, aquela comunicação feita por ela naquele momento foi em razão então assim, a razão dela, não a minha razão, tá? Mas eu faria sou eu. Ela, o que ela faz, o que ela faria, como ela fez, né? Então, isso eu preciso ter muita clareza. Isso nós nos perdemos, inclusive, nas situações corriqueiras da família, da casa, como no trabalho é muito comum, né? Porque eu sempre acho assim, eu faria isso, eu teria feito desta forma. E é a hora que, né, porque não necessariamente o outro vai fazer Então, o correto é que eu escutar, né, no sentido de escutar, de me colocar no lugar do outro, saio dessa vestimenta de pré-conceitos estabelecidos que eu tenho, e aí eu vou, né, me comunicar melhor, com mais compaixão, com mais calma, né, e isso é necessário o tempo todo. No trabalho, no nosso trabalho em especial, sim, o tempo todo. Porque nós temos N pensamentos a hora que nós chegamos, e aí assim, a gente tem que, né, se vestir do outro para tentar entender assim, por que daquela fala agressiva, por que daquele momento, por que daquele choro, por que daquele grito comigo, entende? Comigo, com o outro. Então, isso... acho que quando a gente pensa, né, na questão da comunicação, e pensando nisso do conflito, acho que tem duas coisas que seriam interessantes a gente colocar. Primeiro, que o conflito ele é inerente da nossa espécie, né, de qualquer espécie. O conflito ele sempre vai existir. A gente entende por conflito posições diferentes, né? A gente não vai nem falar contrárias, porque nós temos o hábito de colocar tudo entre dois extremos, né? Certo, errado, né, um lado ou outro. E quando, na verdade, não é assim. Eu já estive em reuniões onde haviam duas pessoas discutindo e elas estavam falando exatamente a mesma coisa. Né? E aí precisou do terceiro falar, escuta, mas você está falando A e a outra está falando A. Também. Então, existe, às vezes, uma predisposição a um tipo de conflito que não é produtivo. Né? Porque a gente tem aquele conflito que vai ser produtivo, onde a gente vai poder sentar, discutir. Eu vou tentar olhar o que a Maurênia está me falando pelos olhos dela, porque às vezes ela está vendo alguma coisa que eu não estou vendo, e vice-versa. Né? Então, isso é um tipo de conflito que é o que acontece, por exemplo, quando a gente senta para discutir um projeto. Né? Sim, então, vamos montar um projeto. Então, eu tenho essa ideia e o outro tem outra. Né? E então, a Maurênia está lá na frente com determinada população, eu estou aqui atrás com outra população. E o que a gente tem para trocar? O que a gente tem para construir? Né? Então, quando eu penso na questão do conflito, não é necessariamente uma coisa ruim. Não. O que atrapalha? Né? O que vira um conflito improdutivo? Quando eu tenho pessoas em posições muito arraigadas, que elas não têm a disposição de fazer esse exercício, de olhar pelos olhos do outro. E como que a gente faz? Você falou, como a gente faz? Que nem sempre a gente vai ter um terceiro no meio, né? Uma coisa que eu sempre falo que é importante é a gente focar na tarefa. Qual é a tarefa que eu tenho para fazer? Porque a gente, no ambiente de trabalho, a gente não está no lugar que a gente escolheu as pessoas com as quais a gente está trabalhando. Isso a gente faz lá fora, né? A gente escolhe as pessoas por afinidades. Né? Então, pessoas que gostam das mesmas coisas que eu, que, né, dividem as mesmas opiniões. Aqui no trabalho, não. Eu estou num setor que provavelmente vão haver muitas opiniões diferentes, né? Então, como que eu faço? Como que a gente faz isso dar certo? É focar na tarefa. Né? Eu sempre brinco, ninguém veio aqui passear, a gente veio aqui trabalhar, né? Qual é a tarefa que eu tenho para resolver naquele momento? Se eu consigo focar na tarefa, então eu tiro, né? Eu tento fazer um esforço, isso é uma questão de treino, né? Eu não vou muito com a cara da Maurênia, mas nós temos uma tarefa para fazer. Exato.
Então, nós vamos ter que nos debruçar sobre ela. Então, eu vou ter que escutar o que ela está me falando, ela vai ter que me escutar de fato, para a gente resolver aquela questão. E é muito curioso porque hoje as grandes empresas, as multinacionais, elas preferem muito mais pessoas que têm a habilidade de se comunicar bem, de trabalhar em equipe, do que um gênio que não tenha essas habilidades desenvolvidas. Porque a produção de pessoas que têm essa habilidade é muito superior a uma pessoa sozinha tentando resolver tudo. Mesmo porque ela vai se adaptar. Sim. Né? Ela vai se adaptar com mais facilidade, ela é mais maleável para esses momentos que eu preciso discutir a tarefa. Sim. Independente da minha condição de amizade ou não. Sim. Tá? Então, assim, e por isso a gente costuma dizer, né? Aí é o momento do escuto, entendo o outro, me separo do outro, mas para esse momento nós precisamos trabalhar juntos para executar uma tarefa, um projeto, nós vamos fazer da melhor forma possível. Né? E aí entra todos os outros, respeito, né? Ética, adaptabilidade, ética e moral e tudo mais. Eu achei interessante vocês trazerem a figura do mediador. Eu imagino que numa organização, o chefe, o líder, ele deveria ter essa habilidade de comunicação como um dos pressupostos, né? Então, pelo que eu entendi, se um chefe, algum colega de trabalho que está vendo, que está tendo um conflito, que a comunicação pode ser o que está dificultando, como se colocar para ser essa pessoa que vai mediar esse conflito? Geralmente, eu já presenciei, inclusive, isso é muito numa instituição, numa empresa, ou que seja, mas é um líder. O chefe, quando ele se coloca realmente como chefe de autoritário, ele não vai conseguir fazer esse meio de campo. Mas um líder, sim, ele tem condições. E se bem é um líder, ele inclusive identifica quem é sempre um bom mediador. Ele identifica com a maior facilidade. Às vezes a gente que tem filhos mesmo consegue saber. Eu tenho 3 filhos, você vê? São as pontas. Eu sei o que é mediador, o que é mais assim, o que é assado e o que é o mediador do grupo. Então sempre eu digo, esse é o que vai fazer a comunicação, às vezes, de uma coisa que é mais... Tá? Então eu passo isso para ele. E isso é assim que vai acontecer. Tá? Então não é que... E como diz a Patrícia, é um treino, né, Patrícia? Essa questão é uma habilidade. É uma habilidade. Você vai... Não é assim, eu nasci sendo mediadora, ou então fazendo escuta, ou me comunicando. Não, eu vou treinar para que isso ocorra da melhor forma possível. Vocês não têm noção que é uma ouvidoria. Então, assim, o treinamento ali é constante. Cada vez que entra sai... Você pensa, bom, o que nós erramos aqui? Porque nós somos uma dupla lá, e aí uma olha para a outra e diz, você pegou pesado, e não era por aí. Ou então, eu falo, ela fala, e é assim. Porque nós temos que entender que é a perspectiva do outro, é a situação do outro, ele trouxe, e como é que eu vou poder auxiliar, ajudar e colaborar ali. E essa questão é o tempo todo, verdade. É bom, é que a minha profissão já é desde a faculdade a gente treinando isso, né? Um psicólogo que não faz esse tipo de escuta, né? Patrícia, você trouxe, inclusive, as tecnologias de comunicação, como ficar se comunicando o tempo todo está presente na organização. E, assim... Eu imagino que a nossa postura, a nossa entonação, nossos trejeitos na hora de comunicar fazem toda a diferença. Sim. Como, quando você está lá só no WhatsApp, fazer uma comunicação assertiva, você tem alguma dica?
Olha, na verdade é uma coisa que a gente vem discutindo, porque é bastante curioso. Como a gente estava falando dos elementos da comunicação, isso que você falou é muito importante, porque não é só o que a gente fala, né? Então eu posso falar para a Maurênia, nossa, Maurênia, que lindo o seu casaco, com uma cara que não vai estar com essa entonação, né? Não, mas eu achei lindo. Mas então a nossa conversa, assim, quando a gente está conversando, a gente está se comunicando, inconscientemente a gente comunica mais do que a gente imagina, né? Então, a gente comunica com a expressão facial, a gente comunica com a postura, né, como eu tô. Então, se eu chego para falar com a Maurênia, começo a conversar e ela está lá no computador, já entendo que é uma postura que não me permite, não está me dando essa atenção, exato. Então, já não é um ambiente propício para a comunicação, né? E aí, o que a gente tem hoje? A gente tem as redes sociais, a gente tem o WhatsApp. E é muito curioso que a gente foi tentando dar um jeito nisso, né? Porque, às vezes, o que a fala, o que está escrito, né? Eu sempre tenho a impressão, quando eu estou escrevendo, oi, Maurênia, você vai demorar para chegar? Então, eu imagino eu falando toda fofa na minha cabeça. E a Maurênia, olha... Lê e fala, Maurênia, você vai demorar para chegar? Você percebe que a gente perde isso. E aí a gente criou os emojis, né? Para tentar dar uma entonação para que ela fala. Né? É uma tentativa de complementar essa informação, né? As figurinhas. Então, a gente sempre vai tentando criar uma forma de transmitir de forma mais complexa o que a gente quer. Porque isso é muito sério, né? E eu sempre falo, e o problema também é que as pessoas têm muita dificuldade de escrever de forma correta. Então, eu já recebi mensagens que eu não tinha ideia do que a pessoa estava querendo me comunicar. Né? Porque, primeiro que assim, não é nem palavras erradas, uma vírgula muda tudo. Né? Uma vírgula muda toda a compreensão do texto. O texto. E aí, a gente tem, então, hoje a gente tem muito mais, assim, um nível de conflito às vezes maior, erros na forma, né, de comunicação, a gente tem mais... É claro, vamos pensar. Se eu tenho 2 elementos, a chance de dar errado é um tanto. Se eu ponho um monte de elementos no meio dessa relação, claro que eu vou ter mais chances de errar, né? Então, a nossa comunicação hoje está mais complexa, né? Então, tá bem mais... A gente tem mais formas de se comunicar, mas também a gente tem mais elementos que podem dar errado. Eu mesma sou uma pessoa que sou bem objetiva, assim, eu várias vezes me vejo que eu peguei o e-mail, já escrevi, aí depois eu vou ler e falei, nossa, aí eu vou complementando, olá, boa tarde, por favor, porque eu aí eu já sei que eu sou assim, já escrevo tudo, depois eu vou lá, complementando justamente para não dar a impressão que eu tô sendo grosseira, que eu tô mandando. A comunicação escrita por WhatsApp, ela também ajuda na questão da impulsividade. Né? Então, às vezes, a gente escreve, aí você para ler, você fala, opa, calma. Então, a gente tem... Diferente, por exemplo, se eu falar, né? Exato. Como fala? Eu já falei. Palavra, como que é? Palavra dita e flecha tirada, não volta, já né? Uma vez. Então, às vezes, também é uma oportunidade para melhorar, mas a gente sabe que isso dificultou bastante, né? Nossa. E vocês podem trazer exemplos práticos que já aconteceram com vocês no trabalho? Podemos começar com a Maurênia. Você deve ter um monte, né? Maurênia. Nossa. Essa questão dos exemplos aí de comunicação, né? Nós tivemos, eu até estava pensando sobre agora, na fala da Patrícia, exatamente de como a gente recebe ali. Então, as pessoas... geralmente, quando chegam numa ouvidoria, eles já chegam cansados, porque já passaram por N situações. Eles já chegam verbalizando isso. Já passei pelos hospitais tais, já passei lá naquele começo, lá naquele lugar, lá onde que subiu aquela escada, eles entram assim falando. E agora eu vim aqui porque vocês é que vão resolver. E certos de que a gente possa resolver. E as pessoas chegam, e também chegam, assim, às vezes agressivos, até no rosto, né? A questão, assim, vermelhos, nervosos mesmo, boca cerrada, os dentes cerrados, o braço, tudo isso que a Patrícia falou, travado mesmo. E aí você tem que se colocar. Então, nesse momento é que a gente se dispõe a ouvir. Tá? Pois não, vamos sentar. Né? O senhor, eu já passei.
o senhor passou por vários lugares, mas agora vamos sentar. Aqui o senhor não passou ainda. Vamos conversar? Eu vou ouvir o senhor. O que o senhor tem para me dizer? Porque, né, senhora? E, não, porque eu quero... Agora eu quero acabar. Não. Então, tá. O senhor vai ter direito de fazer tudo isso. Porque eu vou na polícia, eu vou no ministério, na imprensa. Sem problema. É direito do senhor. O senhor vai mesmo, tá? Mas primeiro me dá a chance de ouvi-lo, de saber o que é que o senhor precisa. E é isso que a gente... Então, e esse, Ana, Patrícia, é o tempo todo. Lá na ouvidoria, dessa forma que chega, né? E aí, quando você começa a ouvir, eles vão mudando até a postura. Isso. A postura vai relaxando, eles vão se acalmando, acomodando na cadeira, coisa que eles não tinham. Teve uma vez que ele dizia assim para mim, não, eu vou ficar em pé, eu quero ficar em pé. Não, tudo bem, eu continuei, né? Depois eu falei, bom, eu vou ficar em pé também para ficar mais fácil para o senhor me ver e eu vê-lo. E aí ele falou assim, então tá bom, então eu vou sentar, porque o senhor... Ele ficou, acho que, preocupado que eu ia ficar, que eu ia ficar em pé. Então, assim, dessa forma. E as pessoas daí conseguem dizer. Só que você, nesse ouvir, nesse escutar o outro, aí a gente consegue quase que 90% dos assuntos lá na sala da ouvidoria, você consegue entender que não é só ali o problema, não foi só aquele momento. Ele traz um histórico, uma dor, uma questão lá fora, uma angústia, teve uma filha que ela dizia, eu vim aqui porque eu quero saber, o hospital deu alta para minha mãe e eu não vou levá-la para casa, porque é um absurdo, vocês não cuidam, vocês negligenciaram porque ela está, né, não está bem, nananã. E ela foi falando, e muito brava, muito agressiva, queria ficar em pé, fiquei em pé, aí parará. Aí nós sentamos e ela começou a dizer, eu não posso levar minha mãe para casa. E aí ela baixou, né? Então tá, então nós vamos pensar juntas, que foi o que nós então nós vamos pensar juntos o que nós vamos fazer. Agora, o hospital não vai poder ficar com a sua mãe internada sem ter o porquê, né? Não, tá, mas o que vocês podem... Então, vamos sentar. Daí, chamar o serviço social, aí sentamos juntos, entendeu? E as coisas foram resolvidas. Mas, assim, se eu fosse partir para o mesmo nível que ela estava, nós íamos sair no tapa lá dentro. Então, assim, isso é o tempo todo. E, às vezes, o que acontece quando, no meu caso, no privilégio que eu tenho de estar em dupla, então, às vezes, eu digo, eu não dou conta. Daí, eu saio de cena, sabe, assim, sem... E entra a Simone, e eu às vezes falo, só um minuto que eu vou abrir o prontuário. É a hora que eu saio e a Simone entra na cena. Porque às vezes eu vi que se eu ficar ali, a pessoa às vezes vai falando coisa que vai mexendo com a gente, porque isso existe, né? E aí você começa a falar, não, deixa eu segurar um pouquinho. E é nisso, assim. E muito da compaixão. Muito dessa é o outro, calma. É com ele, não é com você. A gente tem uma população, a gente tem que entender que a gente está no local onde as pessoas não estão no seu normal. Ninguém que está internado aqui, ninguém que está com um parente aqui, vai estar numa condição normal, psíquica, emocional, né? A gente está falando de pessoas que estão lidando com extremos muitas vezes. Então, é claro que quando a gente estica a corda muito, a chance dela arrebentar é enorme. Então, isso que a Maurênia está falando é muito interessante. A gente entender que, às vezes, o que chega até nós não é para a Patrícia, não é para a Maurênia. Então, a capacidade da gente se descolar disso não é pessoal. Isso não é comigo. Tem a ver muito mais com o que ela está vivendo, com o que a pessoa está falando. E, às vezes, a pessoa chega desse jeito, e essa habilidade que a Maurênia está falando é muito importante, de você não responder do mesmo nível. Então, se eu tenho essa maturidade, se eu tenho essa habilidade, esse preparo para receber aquela agressão e condensar e transformá-la, de uma forma que seja benéfica, isso é fantástico. Então, é muito comum os conflitos aqui que a gente vê, que a família chega muito brava e alguém lá da equipe responde muito bravo.
Isso até no dia a dia da gente, né? Mesmo quem não tem, né, não trabalha com assistência direta ao paciente, né? A gente sabe como o ritmo de trabalho hoje é muito estressante. A gente não tem só aqui, a gente tem coisas enormes para dar conta aqui, a gente tem coisas enormes para dar conta em casa. Então, às vezes, num dia eu não vou estar num bom momento, vou lá falar com a Maureen e também não vou ser a minha melhor versão, né? E aí, se a gente consegue parar e entender que muitas vezes aquilo não é comigo, é uma coisa da pessoa, é mais fácil eu me descolar, né, desse conflito. E tem coisas que, às vezes, a gente também precisa dar um passo para trás. Você pediu um exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. Uma vez uma colega me pediu um favor, né, que era uma coisa para ser feita há alguns dias para frente, né? E eu falei para ela, tá, vou fazer, claro, né? E essa pessoa ficou meio arisca comigo, não conversava direito comigo depois disso, né? Só que eu não consigo ficar com situações não resolvidas, né? Então, eu fui lá e perguntei, fulana, né? Aconteceu alguma coisa? Eu tô percebendo que você tá assim comigo, né? E aí ela falou assim, é que quando eu te pedi aquele favor, você fez uma cara de tanta má vontade, né, que eu fiquei muito chateada. E aí eu fui tentar retomar, né, o que tinha acontecido. Eu sou um país sem memória. Eu tenho uma memória péssima, né? Então, se a Maurênia me pede um favor, para daqui 3 dias, eu vou ter que anotar na agenda, no celular, na testa. Quando ela me pediu aquele favor, eu estava fazendo... A minha cara era justamente de pensar como eu vou fazer para não esquecer. E aí eu fiquei lá, eu vou anotar aqui, eu vou grudar no carro, um post-it... E ela interpretou essa minha cara como sendo uma má vontade. Era justamente o contrário, né? Então, quando eu vou e busco esse feedback com o outro também, eu tenho chance de resolver, às vezes, conflitos que começam pequenos e vão crescendo. Se né? agigantam, isso né? mesmo. Então, essa condição da gente sempre estar... É por isso que a gente está falando, o processo da comunicação é eu falar, ver se o outro está disposto a ouvir... E também checar como ele recebeu aquilo, né? E numa organização que a gente tem tantos procedimentos, tantos protocolos, tantas coisas sérias, desde prescrição de medicações até coisas de processos administrativos, se a gente não tiver isso muito claro, né? Se eu não passar uma orientação de uma maneira muito clara e entender e verificar se o outro recebeu aquilo da forma certa, meu Deus, para. Né? E a gente sabe que errar em saúde não era um errar qualquer, né? Então é um processo bem complexo. Então a chance da gente errar sempre existe, mas essa possibilidade de buscar o feedback. Se alguém que estiver nos ouvindo reparou que talvez precise melhorar a forma de comunicar dentro do ambiente de trabalho, porque pelo que eu entendi é uma coisa que a gente tem que tomar uma autoconsciência e daí partir para treinar, depois analisar as nossas posturas. Quais vocês acham que são os maiores desafios para começar a, de repente, ter uma comunicação mais assertiva, uma escutativa, que as pessoas passam? Bom, eu diria que, em primeiro lugar, se predispor a. Enquanto eu não faço esse movimento de dizer, não, eu vou escutar. Depois eu dou a minha opinião, depois eu falo, depois eu penso. Se eu não fizer isso, não. Então, se eu não me predispor, esquece. Entendo assim, tá? Pensando... quando eu não tenho a empatia de pensar, quem está me falando é o outro, é do outro, é dele que ele está dizendo. E eu recebo. Não é para a Maurênia, não é com a Maurênia que ele está bravo, ele não está nervoso comigo, não é comigo, é com a situação que ele passou. Como diz, um hospital não veio aqui a passeio, eles chegam sempre, eles falam isso todas as vezes. Eu não vim aqui porque eu quis, aqui não é um shopping. Eu falo, tem razão. E se no ambiente de trabalho realmente for com você, realmente aconteceu um conflito e você está como a pessoa envolvida? Já aconteceu, né? Esse movimento, embora... Talvez o papel do mediador, nesse caso, um gestor, alguém assim, seja importante nesse... Talvez você tendo consciência que você não vai conseguir se comunicar com aquela pessoa ou escutar aquela pessoa
você partir e falar, eu preciso que alguém, gestor, chefe, que você venha mediar esse conflito entre nós, a gente se colocar nesse lugar que talvez a gente não vai conseguir fazer essa escuta, né? Naquele momento, exatamente, naquela situação. Às vezes eu preciso pedir, né? Eu vejo assim, pela nossa prática de corrida do hospital, a gente não consegue muito que o outro observe ou não. Por isso que vocês viram que eu usei o privilégio de trabalhar, assim, pelo menos ali no meu caso, em dupla, porque é fácil de que ela me identifique e eu a identifique quando eu ver que o negócio não dá mais certo. Eu costumo ser uma pessoa, eu sou muito falante, foi um treino, tá? Eu tive que fazer, eu até fiz curso mesmo, 2 anos de escuta para eu aprender a escutar, porque eu só falava. E isso até na minha casa, em tudo. E depois que eu foi assim, com técnicas mesmo de ouvir, ouça, só ouça. Tá? E aquele ouça, ai, que vontade de falar. Ai, dá até uma coceira. Eu tenho 3 exemplos que eu podia dar. Que eu posso te falar. Eu já vivi isso, porque é isso que, tá? Até a hora que eu entendi que não, eu preciso escutar. Aí depois, sim, vai ter um momento que eu vou falar, se necessário for, ou então eu faço aquele movimento assim. Então, o que a senhora trouxe para mim, a senhora falou então, e eu repito o que ela falou. Aí ela fala, não é isso. Ah, tá, então, desculpa, eu entendi errado. Então, aí, de novo, eu me coloco e eu faço muito esse movimento, olhando para a pessoa, né? Eu costumo tirar essa postura, né? De cruzar o braço, caras e bocas, porque nós somos cheios de caras e bocas, né? Ou então levantar o olho, né? A minha filha esses dias disse assim para mim, mãe, eu vou precisar falar menos, né, com esse meu olho, porque a minha filha, quando ela não gosta de coisa, ela revira o olho. E aí eu falo, pode parar de revirar. Isso quando era criança. E ela continua. Ela é uma mulher de 38 anos e ela diz que quando ela não gosta, ela revira o olho e isso fica desagradável para quem está, né? Para quem ela está se comunicando. Então, assim, não dá. É o nariz, é o jeito que você se coloca, o cruzamento das pernas e por aí afora. Então, eu preciso identificar tudo isso, né? Realmente treinar, né? Para eu, atualmente, assim, conseguir fazer a escuta e aí, sim, a comunicação. E perceber, né? Acho que a partir do momento que você acha que isso é importante... E acredito que em todas as situações seja, pelo que eu entendi, é fazer um exercício de perceber quais são os meus trejeitos, o que eu posso conscientemente, na hora que eu estou lá, né, no meu ambiente de trabalho, ou às vezes no conflito familiar, me colocar de uma maneira mais empática, com uma escuta mais ativa. Achei interessante essa questão da gente se conhecer para poder também... Porque também não é só a técnica, né? Não, eu preciso me identificar na gente o que está... É uma coisa que eu ia falar isso, né? Que você perguntou. Conexão, né? Isso. É um autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, né? Porque, como a Maurênia falou, às vezes você está numa posição de ser uma pessoa com muitas dificuldades, não só de escutar, mas de considerar o outro, muita dificuldade em aceitar que a gente erra, né? A gente não gosta de errar, ninguém gosta, né? A gente prioriza e quer acertar sempre, até porque a gente tem uma necessidade de uma aceitação do outro, né? Então, esse autoconhecimento é o primeiro passo. Então, vocês podem perceber que um bom comunicador, uma pessoa que tem uma boa comunicação, ela vai ser uma pessoa que vai se relacionar bem, né? Isso é uma consequência. E essa pessoa, você pode ter certeza que é uma pessoa que tem uma capacidade de autoanálise muito grande, de parar e pensar, né? Qual a minha parte nesse processo, né? O que eu estou colocando na frente que eu não estou conseguindo identificar no outro. Então, é um dar um passo atrás, né? Naquela questão de eu tenho que ter razão, né? Então, é muito complexo. A pessoa que se comunica bem, ela com certeza é uma pessoa que tem um bom conhecimento de si, que sabe que revira os olhos, né? Que sabe que não tem paciência, que algumas situações pegam mais do que outras, né? Isso que a Maurênia falou é muito interessante. Então, quando você vê, não é ser infalível, mas você percebe que não está dando,
né, que aquilo já está demais para você, antes de começar, né, a prejudicar esse processo, você recua. Então, isso é um autoconhecimento. Então, tem coisas que eu não vou dar conta. E está tudo bem. A gente está chegando no fim. Eu não sou perfeita, né? Porque a gente tem, às vezes, essa... Não, eu tenho que ser perfeita. Não dou conta, né? Sai tá de tudo cena, bem. Espero que as coisas acalmem para voltar. E entender, assim, o outro é tão importante quanto eu sou, mas eu não sou o centro das atenções, porque quando eu me coloco em tudo, é porque eu acho que só eu que sei, só eu que tenho razão, só eu que... E não é assim. A vida, né, a vida mostra isso o tempo todo, né? Até no nosso vida lá fora, casamento, nas relações com a família, é exatamente assim. A gente está chegando no fim do episódio. Eu gostaria que vocês complementassem alguma coisa que vocês acharam que faltou e também trouxessem, se vocês tiverem alguma dica de livro, filme, técnica para ser usada, para as pessoas começarem a praticar a escutativa, a comunicação não violenta, a comunicação não assertiva. Podemos começar com a Aurêlia? Nós, bastante... Em relação à leitura, eu diria o Marshall Rosenberg. Ele tem um dos livros dele, Comunicação Não Violenta. É muito tranquilo, é uma leitura gostosa, rapidinha de fazer. E ali ele dá inúmeras dicas de como, na prática, como é que eu posso fazer para que aconteça esse autoconhecimento e, a partir disso, eu consiga fazer essa comunicação não violenta e também auxiliar, né, para que o outro também consiga fazer essa comunicação, tá? Então, esse livro do Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Esse é um livro legal, eu li esses dias novamente. A gente sempre lê, porque você vê, o treino é isso. Sim. Você vai e volta, né? Sim. Existem leituras que a gente faz, depois você volta, e você faz novamente, e assim vai. E quanto assim, o que eu entendo que nós poderíamos fazer é ajudar fazer com que você tem que em primeiro lugar, assim, se observar. Tentar observar em você o que você dá conta e o que você não dá conta. Qual é a situação que te pega, fisga, que a gente fala, né? Que situação que me incomoda mais? O que eu preciso sair de cena? Em que momento que eu preciso? E isso para todas as situações, para todos os momentos, né? De conversa, de discussão. A gente não pode, assim, relaxar demais e desrespeitar o outro, a ponto de desrespeitar o outro. E acho que entender também quando o outro também não está nos respeitando. Exatamente. Né? Porque daí eu limito. Sim. Né? Aí até aqui foi, aqui não. Sim. Patrícia? Olha, eu acho que tudo que promove um autoconhecimento é válido, né? Livros, terapia, né? Terapia, eu falo que a gente consegue se desenvolver na vida? Consegue. Eu digo que a terapia, ela economiza tempo, né? Então, coisas que às vezes você levaria 5 anos para resolver, você consegue resolver antes, né? Então, a terapia sempre é o processo máximo, né? Que você teria de autoconhecimento. Mas existem outras coisas que a gente pode fazer, né? Desde meditação, que é uma técnica... por que eu estou falando? Eu pensei em meditação. Porque hoje nós temos como a gente falou no começo, um nível de invasão de informações, de comunicação excessivo, né? Então, é muito difícil a gente pensar num autoconhecimento, desenvolver a habilidade de comunicação, se a gente não consegue se aquietar também, né, um pouco. Então, esses momentos onde a gente consegue se desconectar um pouco, né, do virtual, porque o virtual invade tudo, né, também são importantes, porque a gente começa a ficar saturado. Né? Chega a um ponto que eu começo a fazer coisas sem perceber. Então, de repente, da pessoa chegar para conversar comigo e eu não conseguir sair do computador ou do celular. Né? E não é porque eu sou mal educada, porque eu não gosto da Maurênia, mas é porque o ritmo das coisas ele vai se impondo na nossa vida sem que a gente perceba. Né? Então, acho que todos os processos que a gente possa fazer de autoconhecimento e de ter esses momentos de desconectar-se, né, são importantes. Porque isso é saúde mental. Né? Então, hoje nós temos uma crise mundial
em termos de Crise saúde mundial, mental. é isso. Né? Por quê? Porque eu imagino que a gente está se adaptando a essa realidade, né? Ainda é uma adaptação, é um avanço que ocorreu num período muito curto de tempo. Eu sou uma pessoa que eu entrei datilografando e saí digitando da faculdade, né? Então é uma evolução muito rápida, né? E a gente ainda está num processo de adaptação a ela. Então acho que a gente poder ter esses momentos de saúde mental, de se preservar e de se cuidar é essencial. Ninguém vai se comunicar bem se não estiver bem, né? Acho que é o primeiro ponto. Eu não faço uma boa comunicação se eu não estou bem. Não existe isso. Eu gostaria de agradecer muito a disponibilidade de vocês virem aqui falar de um tema tão importante que contribui tanto no ambiente de trabalho quanto também na família. Foi um papo assim muito legal. Agradeço demais a disponibilidade de vocês. Muito obrigada pela oportunidade. E se você Quero gostou agradecer, desse obrigada. conteúdo, compartilhe esse episódio. Até a próxima!